Seguindo a ordem dos oradores inscritos, nós temos agora o deputado Merlong Solano, em substituição ao deputado... Não, Merlong Solano, é porque a assinatura aqui é difícil identificar, mas o deputado Merlong Solano. Em seguida, tem o deputado Fábio Novo, o deputado Tererê. O deputado Magalhães também está inscrito. E o deputado Gessivaldo Isaías. Se todos forem se pronunciar, teremos aí ainda muitos discursos. Com a palavra, deputado Merlong Solano, o senhor tem 15 minutos, deputado Merlong. Bom dia, presidente Madem Menezes. Bom dia, senhores e senhoras deputadas, telespectadores da nossa televisão Assembleia, da Rádio Assembleia. Eu vim registrar o meu contentamento com a presença da presidente Dilma no Piauí ontem, mais especificamente na nossa capital. A nossa presidente anunciou importantes recursos para a capital e para o Piauí. Cerca de 840 milhões de reais para investimentos em mobilidade urbana na nossa capital, que incluem a modernização desse nosso trem aí que a gente chama de metrô e que na verdade é uma Maria Fumaça do século XIX. Serão cerca de 600 milhões de reais aplicados na sua transformação no moderno sistema de veículo leve sobre trilhos, a implantação de mais de 30 quilômetros de corredores para ônibus, uma nova ponte sobre o Rio Puti, 3 viadutos. Além disso, a BR, importantíssima lá no sul do estado, entre Bom Jesus e a divisa com a Bahia, passando por Caracol e Massapê. A ordem de serviço para a entrega, para a instalação de mais de 29 mil cisternas, cerca de 150 milhões de reais, ajudando assim a dar mais capacidade de resistência à seca à nossa população sertaneja. A conclusão daquele importantíssimo programa, deputado Magalhães, de dotar as nossas prefeituras de patrulhas mecanizadas. Um total de mais de 900 equipamentos entregue a 222 prefeituras do Piauí, né? Motoniveladoras, pás, carregadeiras, carros-pipa, caçamba e assim por diante. Não é? Um investimento de aproximadamente 300 milhões de reais. E foi bom ver lá, como já reconheceu aqui o presidente Temístico, um ambiente organizado e saudável de convivência plural entre diversos partidos. Inclusive, o prefeito Firmino Filho aproveitou para reconhecer que não se sente discriminado pela nossa administração e que vem sendo tratado de maneira republicana pela presidente Dilma. E, de maneira correta, colocou a demanda relativa à saúde, cobrando mais compensação para o Piauí, especificamente para a Teresina, que presta um serviço fundamental na área de saúde, doutor Chico Ramos, não só ao Piauí, mas a uma ampla região aqui do Nordeste, incluindo o Maranhão e o Pará. E o governador Wilson Martins também, na sua fala, depois dos agradecimentos, colocou uma questão importante, mas de uma forma que eu questiono, que foi a cobrança relativa à retomada das obras do Porto de Luiz Correia. Ele pediu que a presidente determinasse à Secretaria dos Portos que liberasse a licitação do Porto de Luiz Correia. E ele já havia falado nisso antes, através da imprensa. Em 5 de dezembro de 2013, ao portal G1 Piauí, o governador disse assim, aspas, está dependendo da presidente Dilma autorizar e cumprir um compromisso que ela assumiu com o povo do Piauí e liberar os 310 milhões prometidos para a obra do Porto de Luiz Correia. Ora, tem algo estranho acontecendo em relação ao Porto de Luiz Correia. Não tem dúvida que é um direito legítimo, é até uma obrigação do governador do estado cobrar benefícios para o Piauí à presidente da República. Não há dúvida quanto a isso, dúvida nenhuma. Mas é preciso saber se o governo do Piauí fez o seu dever de casa. Isto é, se o projeto está no ponto de ir à licitação. Afinal, o governador pediu para a ministra, para a presidenta liberar a licitação. Ou se foi apenas um jogo de cena para transferir a responsabilidade da obra parada para a presidente Dilma.
É isso que nós precisamos saber. O projeto está pronto e assim tem razão a cobrança da liberação da Secretaria dos Portos? Ou é só um jogo de cena para transferir uma responsabilidade que é cobrada há muito tempo pelos piauienses, a retomada da obra do Porto de Luiz Correia? Então eu pergunto, como poderia a presidente liberar a licitação se o Estado ainda não apresentou o projeto de acordo com a legislação brasileira? Será que é para fazer um porto fora da lei? É para fazer uma gambiarra? Eu não acredito que o governador Wilson Martins esteja pedindo isso. Mas o problema está posto, porque o projeto não está concluído. Ou, se está concluído, a sua versão final não veio a público ainda. Nem chegou nos órgãos onde tem de chegar. Alguém já ouviu falar aqui numa audiência pública ser marcada com relação ao Porto de Luiz Correia? Um investimento dessa magnitude tem que ter uma audiência pública. Vai ter que ter audiência pública em Luiz Correia, em Parnaíba, nos municípios do litoral. Todos os municípios diretamente afetados. Então, isso mesmo, é o que eu estou afirmando aqui. O projeto do Porto de Luiz Correia não está concluído. E eu demonstro o que estou dizendo. No dia 6 de dezembro de 2013, a empresa contratada para fazer o projeto, chamada de Consórcio Deseta Hidrotopo, enviou um ofício ao Ministério Público pedindo até 15 de março de 2014 para entregar os estudos indispensáveis ao licenciamento ambiental. Em 6 de dezembro, ela mandou um ofício para o Ministério Público pedindo prazo até 15 de março para entregar a avaliação e análise dos impactos ambientais, medidas mitigadoras dos impactos, medidas compensatórias e um programa de controle ambiental, pedindo até 15 de março. Eu, doutor Chico, quero crer que o governador age de boa fé e que não há má fé nessa sua atitude de transferir indevidamente a responsabilidade da obra parada para a presidente Dilma. Talvez, acredito, o governador não esteja corretamente informado. Me conceda uma parte, novo deputado Merlon. No momento oportuno. Talvez o governador não esteja corretamente informado pela Secretaria de Transportes do Estado do Piauí. Acho que pode ser esse o problema. Então, olhando a Secretaria de Transportes, o que é que ela tem feito em relação a esse porto? Primeiro, em maio de 2011, a Secretaria de Transportes rescindiu o contrato que existia antes com a construtora Staff, um distrato unilateral, o distrato do contrato 59. Depois, contratou através de concorrência, a concorrência 04 de 2011, o consórcio Deseta Hidrotopo, uma consultoria de elaboração de projetos, por R$ 4.397.000, para, num prazo de 180 dias, elaborar o projeto de engenharia e tudo mais que a lei exige, como licenciamento ambiental. Isso através do contrato 031 de 2011. Então, tirou a empresa anterior, contratou outra por mais de 4 bilhões de reais para entregar o projeto e o licenciamento ambiental em 180 dias. Ora, isso em 2011. Em dezembro de 2006, a empresa contratada estava pedindo mais prazo ao Ministério Público, até 15 de março de 2014, para entregar os documentos finais relativos ao licenciamento ambiental. E, no entanto, o governador já estava cobrando desde dezembro do ano passado, a promessa da presidente Dilma de liberar os recursos. Cobrou ontem de novo a liberação do licenciamento. Então, acredito que o governador não esteja corretamente informado pela secretaria, porque tem secretário que não gosta de dar notícia ruim para governador, só gosta de dar notícia boa. E eu acho que é preciso dar notícia boa quando tem notícia boa para dar, e notícia ruim quando tem só notícia ruim para dar, não é? A Secretaria de Transporte do Piauí ainda, no dia 30 de abril de 2012, através do seu secretário, concedeu uma entrevista que está postada no portal Cidade Verde, em que o secretário Avelino Neiva afirma o seguinte: o governo do Estado rescindiu o contrato com a empresa anterior, a Staff, por 2 motivos. Primeiro, inexistência de um projeto confiável.
Segundo, o contrato estava vencido desde 2010. Na mesma entrevista, senhores deputados, o secretário disse o seguinte: o projeto anterior é falho, não tem suporte técnico para ser executado. Já temos um projeto de um porto completo, que deverá ser licitado em maio ou junho de 2012. Em maio ou junho de 2012. No entanto, mostro mais uma vez o ofício de dezembro de 2013, a empresa pedindo prazo até março de 2014 para entregar o projeto. Conclusão. Eu acho que o governador Wilson Martins deve tomar algumas providências. A primeira, de pedir explicações ao secretário Avelino Neiva, as informações totais sobre a situação do porto de Luiz Correia. A segunda, eu acho que ele deve pedir desculpas à presidente Dilma pela indelicadeza cometida. Porque esse assunto vem sendo posto na mídia de vez em quando. O porto está parado porque o governo federal não libera dinheiro. A última vez foi essa. Entrevista do governador no início de dezembro, pedindo a presidente que cumprisse o compromisso, quando, no início de dezembro, a empresa contratada estava pedindo prazo para entregar o projeto. E a última foi ontem. Então deve pedir desculpa à presidente Dilma. E essa Assembleia, eu acho que também não deve ficar, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não deve ficar omissa. Eu acho que é o caso da Assembleia solicitar que a Secretaria dos Transportes mande o projeto para esta casa, já que ela disse que ele existe, que está concluído. De modo que, afinal de contas, considerando que os recursos estão no parque, são mais de 400 milhões, precisamente 408 milhões de reais, e que a presidente já assumiu diversas vezes o compromisso público de liberar os recursos, eu acho que é preciso que nós desta casa ajudemos o governo do Estado a fazer sua parte, isto é, a apresentar o projeto do jeito que a lei exige para que esta obra encantada possa finalmente ser reiniciada e concluída. Deputado Magalhães, cedo a parte a Vossa Excelência. Meu querido deputado e companheiro de partido, Merlong, serei muito breve numa parte a Vossa Excelência, mas queria exatamente, deputado, parabenizá-lo por esse resgate histórico com relação aos recursos já apalavrado pelo governo federal da presidenta Dilma Rousseff, mas eu queria descer um pouco antes com relação ao porto de Luiz Correia, deputado Merlong. Ainda no governo do companheiro Wellington Dias, o ex-governador Wellington Dias e hoje senador da República, nossa maior liderança do Partido dos Trabalhadores no Piauí, por que não dizer, uma das figuras mais queridas nesse estado, o senador Wellington. A maior dificuldade que tivemos ultrapassou 4 anos para poder termos o porto de Luiz Correia de volta às mãos do estado do Piauí. É verdade. Isso é fato. Há 30 anos atrás, tinham repassado esta obra importante para o nosso estado, do nosso litoral, e simplesmente foi toda uma via crucis que o ex-governador Wellington Dias e o governo do Partido dos Trabalhadores fez para poder trazer de volta esse patrimônio que é do nosso estado. 30 anos parado, sem ninguém falar e sem cobrar nada. Eu me pergunto, deputado Merlong, será que não teve governo durante esses 30 anos? O governo de Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, pensando no Piauí, pensando no nosso povo, trouxe de volta, este bem e essa obra, que é um patrimônio do nosso estado. Depois foi feito o projeto executivo, foi iniciado. Simplesmente, em março de 2010, o governador Wellington Dias se tornou ex-governador. Assumiu um governo que não era do Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo um aliado do Partido dos Trabalhadores até dia 1º de janeiro desse ano. Então, significa dizer que os documentos que Vossa Excelência tem são os mesmos que eu tenho. Os mesmos. Houve isso. Foi feito de forma unilateral o distrato, a rescisão de contrato, entendeu? Foi contratada uma nova consultoria, Deseta, né? E essa consultoria por 4.497, aproximadamente 4.400.000 reais. E que esse projeto de engenharia, deputado Merlong, não está pronto ainda.
foi pedido um prazo para que seja até março, 15 de março, para que seja entregue o projeto. É verdade. Tanto é que o governador ontem, entendeu, inteligentemente, ele não disse a palavra: presidenta, eu estou aqui lhe cobrando mais uma vez a obra do Porto de Luiz Correia. Apenas ele pediu a obra. Eu estou entendendo que o governador, pela primeira vez, estava tratando daquele assunto com a presidenta. Tanto é que ela respondeu logo em seguida dizendo: eu nunca lhe deixei na mão. Obrigado, deputado. Então, esse nunca eu lhe deixei na mão tem mais de um significado. Ele foi educado no pedido e ela mais educadamente, entendeu? Na afirmação da intenção de fazer e ajudar a construir a obra. Que ela quis dizer: o senhor, Vossa Excelência, está me pedindo hoje. Então, significa dizer que essa lembra da obra do Porto de Luiz Correia não depende do governo federal mais. O que está dependendo é do governo do Estado, e é o atual. É o atual, porque fica se cobrando coisa de 4 anos atrás, meu querido deputado Merlong. E se esquece de cobrar o atual responsável, que é o governador Wilson Martins, é o atual governo, para poder fazer a licitação correta. Obrigado. E só para fechar esse ponto, queria que Vossa Excelência me permitisse, que eu vou sair ali para uma entrevista. Tem duas outras grandes obras que está simplesmente atolado na falta de competência do governo de fazer as licitações corretas. O porto, a barragem de Milagres Castelo. e a barragem de Castelo. A de Milagres é assim um absurdo. Às vezes se faz, né, licitações no nosso capital, como foi feito aqui, a questão ali da nova ETA na Grande Codipe, se decretou aí um estado de emergência, está se fazendo lá sem licitação. O de recurso federal não tem como fazer. Foi tentar se pegar uma licitação de 2001, deputado Merlong, 12 anos depois. Aconteceu o que ia acontecer. O TCU e a Procuradoria da República Federal simplesmente, entendeu, deputado? Simplesmente negou a licitação, como a de Castelo, do mesmo jeito. A de Castelo tentou se fazer uma licitação sem os requisitos básicos e simplesmente está aí o TCU a dar um parecer. Quero que o TCU dê um parecer favorável, mas muito dificilmente ele não cancelará essa licitação. De certo, e agradecer Vossa Excelência, sei que tomei uns 3 minutos da fala de Vossa Excelência, mas importante dar esses dados, porque ficamos sendo cobrado o governo do Partido dos Trabalhadores como se não tivesse recurso. É quase R$1 bilhão que está aí esperando, né, o governo fazer uma licitação decente para acontecer a obra para o nosso povo. Obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, já tendo sido avisado da conclusão do meu tempo pelo presidente, encerro o meu pronunciamento, lembrando da importância... Merlong, eu pedi uma parte, gostaria que o presidente me concedesse a parte, porque eu tenho algumas informações a dar sobre isso. Como é, presidente? Olha, qual é o regulamento? Eu sou novato. Eu venho da escola mais democrática. O deputado Fábio Novo é o próximo orador. O deputado Fábio Novo se incomoda, 2 minutos para a conclusão da parte do... É uma parte importante. Pronto, sem nenhum problema. Doutor Chico, pode se manifestar. Doutor Chico, quem autoriza ou não... Viu, professor Chico? Só para que o senhor entenda. Quem autoriza ou não a parte é o autor do discurso. Está autorizado. Deputado, Vossa Excelência tem razão em parte. Está certo, é sempre assim. Se Vossa Excelência assumir a presidência da República e o deputado Cícero Magalhães for deputado nesta casa, ou mesmo que não seja deputado, seja um representante do Piauí, ele vai cobrar de Vossa Excelência a conclusão no Porto de Luiz Correia. O problema do Porto de Luiz Correia é um problema sério. Eu estive lá em caravana com o governador Alberto Silva, que foi lá inclusive com o ministro da Integração Nacional, naquela época, cobrar a conclusão do Porto de Luiz Correia. O Monsanto fez a mesma coisa. O Lula a mesma coisa. A presidenta recebeu uma reclamação, mas é uma reclamação legítima. O governador Wilson Martins não botou a culpa na atual presidenta. Ele não botou a culpa, ele pediu à presidente que olhasse com bons olhos, que tivesse sensibilidade para
concluir o Porto de Luiz Correia, porque é uma infraestrutura importantíssima para o Estado. E naquela hora, inclusive, o governador Wilson Martins, inclusive, ele foi justo quando reconheceu que tinha recebido muita ajuda da presidenta. E na entrevista que a presidenta deu a Cíntia Laje, quando ela falou sobre o aeroporto, ela lembrou que realmente o Piauí precisa disso. Ela não ficou intrigada com isso, nem o governador fez nenhuma ofensa a ela. Tanto que ela disse, nós vamos tentar, ela usou essa palavra, pode haver a entrevista, eu tenho, lá em casa eu fiz a gravação, precisa, mas há umas demandas a serem vencidas. Se essas demandas forem vencidas, nós iremos concluir o posto de Luiz Correia. A presidenta falou, eu falei aqui, que eu adorei a entrevista, mas a presidenta falou como ela estivesse começando o seu governo agora. Ela começou o seu governo ontem, e não é. Assim como e vai deixar muita coisa que não vai fazer, que ela prometeu. Eu tenho uma lista de promessas que ela não chegou nem perto, como é o caso das UPAs e das obras. Ninguém está criticando a presidenta, mas ela é que tem que receber as críticas, se é o caso. Ela é presidente. Amanhã, quem for presidente, vai receber também. Então, eu não vi onde o deputado Cícero Magalhães encontrou ofensa, absolutamente. Ela é a responsável e eu não posso me queixar de outra pessoa, senão da responsabilidade dela. Muito obrigado pelo apoio. Agradeço, senhor presidente, e concluo a minha fala. Senhor deputado, agradeço e concluo a minha fala, senhor presidente, agradecendo a compreensão. Só lembrando o seguinte, todo mundo tem de cobrar o porto. Mas se o Piauí assumiu a tarefa de apresentar o projeto, o Piauí tem de apresentar o projeto na forma da lei. E a forma da lei exige licenciamento ambiental. Sei que estão com dificuldade de saber o que fazer com 5 milhões de metros cúbicos de lodo e de lama que serão resultado da dragagem. É uma montanha enorme. Existem dificuldades técnicas reais de diversos governos. Então, já que o dinheiro está garantido no PAC e o Piauí não consegue entregar o projeto, seria o caso de pedir ao governo federal para elaborar o projeto? Reconhecer a nossa incapacidade técnica de elaborar um projeto? Não faz sentido ficar indo para a imprensa dizer que o projeto está concluído, que a obra está parada porque o governo não libera a licitação e o dinheiro. Isso é que não faz sentido. É contra isso, deputado Chico Ramos, que eu estou aqui usando o meu tempo de deputado para registrar e repor os fatos nos seus devidos lugares. Muito obrigado pela atenção, senhores deputados. Bom dia. Passo a palavra para o nobre deputado